Aí no teu lugar, fecha os teus olhos. Aí no seu lugar onde você está, peça para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, fale com você. Mais do que muitas outras vezes, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, as pessoas, elas não têm saído de casa por qualquer motivo. As pessoas, elas têm saído de casa somente por questões importantes. E você não pode fazer da tua vinda até este lugar somente um passeio, somente uma saída. Faça com que a saída da tua casa nesta manhã, faça com que você usar talvez o único dia que você tem de descanso e levantou cedo para estar aqui, faça valer a pena. Que aquilo que o Senhor preparou nesta manhã para a igreja, você não fique de fora. Que aquilo que o Senhor preparou neste dia para o seu povo, você não volte para casa sem receber. Por isso, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos receber a Tua palavra. A Tua palavra é o nosso pão, é o nosso alimento. A Tua palavra é o que nos mantém de pé. A Tua palavra é o que aumenta a nossa fé. É o que traz luz para os nossos caminhos. A Tua palavra é o que tem trazido, ó Pai querido, paz, alegria ao nosso coração. A Tua palavra é aquilo que tem alimentado a nossa mente com boas novas. Por isso nós estamos aqui, ó Deus, sedentos pela Tua palavra, famintos para receber a Tua palavra. Por isso fala com a Tua igreja, fala com cada coração que está aqui, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Eu estou muito feliz nesta manhã de estar na presença do Senhor. Cada dia que eu acordo, e principalmente aos domingos de manhã, quando eu sei que eu vou estar juntamente com a igreja adorando a Deus, o meu coração se alegra. E que você também possa, irmão, a cada abrir de olhos pela manhã, você fala: obrigada, Senhor. Mais um dia o Senhor me deu de presente. Que nós possamos valorizar a nossa vida mais do que qualquer outra coisa, porque se hoje eu e você estamos aqui, foi porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. Amém? Quem é grato pela sua vida, diga glória a Deus. Quem é grato pela vida do seu irmão, diga isso para ele agora. Fala: eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida da minha família. Amém? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, versículo 36. Atos 13, 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Eu quero ler este pedaço, esta parte do versículo, novamente, que depois a gente vai ler um outro versículo. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Até aqui. Agora eu quero ler com vocês 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 2. Olha só agora esta leitura. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E foi sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Jeorão foi sem deixar saudades. Olha para mim. Por que eu escolhi esses 2 versículos para que nós venhamos introduzir a mensagem de hoje? Nós lemos uma passagem onde está se falando a respeito de Jesus. Que Jesus, ele é o Rei dos Reis, e que na sua morte, o seu corpo não entrou em decomposição. Estava falando disso. Mas não é sobre esse assunto que a gente vai falar. O que me chamou a atenção nesta leitura, onde se falava de Jesus, é que de repente, lá no Novo Testamento, é citado o nome do rei Davi. O rei Davi,
que também era ser humano, o rei Davi, que tinha os seus erros, as suas falhas, o rei Davi que morreu, que foi sepultado, mas tem um detalhe aqui que fala a respeito do rei Davi. O rei Davi, ele serviu a sua geração. O rei Davi, ele serviu o propósito de Deus para o tempo que ele viveu. Aí nós vamos ler a respeito de um outro rei de Jerusalém, que também teve o privilégio de ser colocado lá por Deus e de cuidar do povo de Deus. Mas aqui o resumo da vida deste rei é completamente diferente. Enquanto o rei Davi, ele é testemunhado aqui, ele é citado aqui como um rei que serviu a sua geração, que serviu o propósito pelo qual ele foi chamado, o rei Jeorão, ele morreu sem deixar saudades. Pastora, por que é que este rei morreu sem deixar saudades? Lê, irmãos, vai estar tudo escrito lá. Um capítulo inteiro que conta a história de um rei de Jerusalém. Um rei que reinou em Jerusalém e que não deixou saudade no seu povo, por conta de tudo aquilo que ele fez. Então nós temos aqui a resumo da vida de dois reis, que cuidaram do povo de Deus, que foi escolhido por Deus. Um cumpriu o seu propósito de servir o tempo pelo qual ele nasceu, e o outro que morreu e não deixou saudades. Nesta manhã nós vamos falar, queridos, sobre servir a nossa geração. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, nós nascemos para este tempo. Você não está aqui neste tempo, neste meio de pandemia, você não nasceu nesta geração, neste tempo de século à toa por um acidente. Você não está na terra hoje por um motivo qualquer. Você está aqui hoje, você nasceu neste tempo, porque o Senhor escolheu cada um de nós para servirmos esta geração. Nós temos ouvido constantemente o assunto morte. E aqui fala a respeito da morte de dois reis. Um a qual foi declarado, a qual foi deixado aqui escrito que ele cumpriu o seu propósito, que ele serviu a geração para a qual ele nasceu. E um outro rei, que todo mundo preferiu esquecer, que a Bíblia diz que ele não deixou saudade. Sabe, meus irmãos, o ato de servir é o que reflete a natureza de Cristo em nós. O que faz eu e você podemos chamarmos cristãos, não é porque a gente vai à igreja, mas é porque a gente age como Cristo. E uma marca, uma característica da vida de Cristo era servir, aonde ele mesmo diz em Mateus capítulo 20, versículo 2, ele diz o seguinte: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus era o rei, e ele não esperava ser servido, ele não esperava ser agradado, ele não esperava que as pessoas fizessem as coisas para ele. Ele veio para poder salvar, ele veio para poder servir, não somente aquela geração a qual ele viveu como homem, mas ele veio, o propósito de Jesus para este mundo foi servir o mundo todo, foi servir todas as gerações desta terra. E o Senhor espera que eu e você também possamos fazer do nosso tempo aqui na terra um tempo para servir a nossa geração. Sabe, irmãos, imagina um rei com toda a sua autoridade, com toda a sua riqueza, com todo o seu nome, e no final da vida
o que se dizem dele é: não deixou saudade, ninguém chorou por ele. O rei morreu e as pessoas disseram: glória a Deus. Foi. Deve ser muito triste. Agora, quando a Bíblia cita um homem que tinha erros, que tinha falhas, que tinha as suas limitações, que caiu, que pecou, mas que sempre se levantou, sempre se arrependeu, sempre buscou o Senhor como seu socorro, ele é testificado como alguém que cumpriu o propósito de Deus, que serviu a sua geração. E a pergunta que eu faço para você nesta manhã é se você quer cumprir o propósito de Deus pelo qual Ele escolheu você para fazer nesta terra. Quem quer cumprir o propósito de Deus? O que Deus escolheu para a tua vida? Levante a tua mão e diga: eu quero. Quem quer fazer da tua vida uma vida a qual não somente na terra as pessoas falem daquilo que você fez, mas que também o céu diga boas coisas ao teu respeito? Diga amém. Olha só o que o Senhor Jesus fala para a gente em Mateus capítulo 25, versículo 34. Mateus 25, 34 diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança um reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu necessitei de roupas e vocês me vestiram, eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Quando nós cumprirmos o nosso propósito na terra, nós vamos deixar saudade pelas pessoas que viveram, conviveram e que foram servidas por nós. Mas a saudade, mas aquilo que vai ser dito ao nosso respeito não vai ser somente na terra, não, irmão. Lá no céu, o Senhor vai te chamar de bendito, de bendita, e vai dizer: você serviu a sua geração. Porque quando nós servimos a nossa geração, quando nós servimos o nosso próximo, quando nós servimos aqueles que estão ao nosso derredor, nós não estamos fazendo isso somente para as pessoas, mas o Senhor Jesus, Ele diz que aquilo que nós fazemos para o outro é como se nós estivéssemos fazendo para Ele, e isso vai ser reconhecido não somente na terra, mas o seu nome será citado lá no céu. Quem quer ver isso acontecendo, diga aleluia. Pastora, como eu posso servir a minha geração? Como eu posso cumprir então o meu propósito, o propósito que Deus escolheu para a minha vida? Será que eu vou ter que ser uma pregadora? Será que eu vou ter que virar um pastor? Será que eu vou ter que fazer alguma coisa? Aqui é muito simples o que o Senhor Jesus chama de servir. Ele começa dizendo: quando eu era estrangeiro, vocês me acolheram. Irmãos, o estrangeiro aqui representa os excluídos da sociedade. Representa aquelas pessoas que estão sozinhas neste mundo. Aquelas pessoas que ninguém mais dá crédito, que ninguém dá valor. Porque nós sabemos que neste mundo o que se tem valor é baseado naquilo que você tem, é baseado naquilo que você veste, é baseado naquilo que você pode comprar. E a maioria das pessoas deste mundo, elas não se sentem bem nos lugares, elas não se sentem bem nos locais, elas são excluídas, elas são ignoradas, elas são maltratadas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de se sentir assim em algum lugar. De chegar num lugar e a pessoa talvez olhar para você e virar as costas e não te atender numa loja. De entrar num banco e a pessoa olhar para você e de repente o guarda ficar te medindo o tempo todo.
Eu falo disso. Muitas pessoas, por inúmeros motivos, por causa da sua cor, por causa da roupa que ela veste, porque talvez ela não tem uma boa instrução, ela é excluída da sociedade, ela é desprezada, ela é maltratada, ela é ignorada. E nós, como igreja, não podemos agir também dessa forma. É muito fácil a gente querer ficar perto de quem a gente combina. É muito fácil a gente querer ter amizade com quem tem a ver com a nossa cabeça, com quem a gente se identifica, quem tem o mesmo gosto que nós. Mas o Senhor está dizendo: e os deslocados, e os excluídos, e os solitários, e aqueles que estão sozinhos neste mundo, e os extremamente tímidos que não vão talvez tomar uma atitude de chegar perto de alguém, de pedir ajuda, de pedir socorro. Nós precisamos ser aqueles que vão se aproximar desse tipo de pessoa. Você conhece alguém assim? Tem pessoas assim perto de você? O Senhor espera que nós venhamos acolher essas pessoas, aqueles que ninguém querem cuidar, aqueles que ninguém querem conversar. Hoje eu não sei, é muito mais difícil, mas eu lembro que antigamente a igreja, ela tinha um pouco mais de ação. Nesse tempo não é possível, mas eu espero que nós possamos voltar a fazer isso. Mas a igreja ia, os jovens iam no asilo de idosos, porque nem a família ia visitar. Quem já teve a oportunidade de ir num asilo de idosos aqui? Ia no orfanato. E nós temos que realmente, irmãos, colocar essas pessoas no nosso coração. Hoje, nesse momento, talvez a gente não consiga fazer tudo isso, mas eu tenho certeza que tem pessoas da nossa família que são excluídas do restante da família. Ou isso é só na minha família? Só a minha família, que tem gente que dá tanto trabalho que ninguém quer ficar perto, que ninguém mais tem paciência. E olha que a gente é crente, irmãos. Será que é assim? Um dia, numa festa de Natal, a minha família de crentes, pastores, ia receber um novo membro, um agregado que a gente chama, né? Aquele que entra assim, tipo noro, genro, assim, um agregado. Só que esse agregado, ele tinha acabado de sair de uma penitenciária. E ele ia na festa da família. E aí? E aí? Como é que os crentes iam receber? Como é que os pastores iam receber? Sabe, irmão, foi um exercício realmente de vida cristã. Porque não tem a ver com a nossa vida, não tem a ver com a nossa fé, não tem a ver com o nosso estilo de vida. Mas o Senhor Jesus nos chamou para acolher esse tipo de pessoas, para amar, para orar, para cuidar, para interceder. E eu quero que o teu coração se volte para isso, porque o Senhor nos escolheu para servir a geração, e nós servimos a nossa geração acolhendo os estrangeiros. Ele também fala a respeito dos necessitados, daquele que tem fome, daquele que tem sede. E nós já exercemos talvez a função de alimentar quem tem fome. É muito simples alguém passar na rua e pedir um copo de água e você entregar o copo de água. Mas não é só disso que Jesus está falando. Jesus está falando daqueles que têm necessidades de atenção, necessidade de amor, aqueles que carecem e precisam de Jesus, que ainda não tem Jesus na sua vida. Muito mais do que comida, irmãos, os pobres,
muito mais do que comida aos miseráveis, muito mais do que dinheiro. As pessoas precisam ter a sua sede, a sua fome saciada por Jesus. Será que nós estamos alimentando as pessoas com Jesus? Irmãos, está todo mundo precisando de Jesus. Eu preciso de Jesus o tempo inteiro, o dia inteiro, para me manter firme. Imagina lá fora como é que está a situação dessas pessoas. E o que nós temos feito, aqueles que têm carência de libertação, pessoas oprimidas pelo inimigo, pessoas oprimidas pelo demônio, pessoas oprimidas por Satanás, tem fome de libertação. O que nós temos feito, sendo que nós fomos colocados nessa terra, neste tempo, para cumprir um propósito? Jesus fala que Ele é o pão da vida, como nós falamos domingo passado. Coloca as tuas mãos assim e diga assim: eu tenho esse pão. Diga: eu tenho esse pão. Aí pergunta para você mesmo em voz alta. Diga: será que eu tenho compartilhado este pão com os famintos? Ou eu tenho comido tudo, consumido tudo para mim? Quem está entendendo diz amém. Jesus é o pão, irmão. O que você faz? Você come tudo, consome tudo? Jesus é só para o teu benefício próprio, para as tuas prioridades? Ou Jesus é o pão que desceu do céu e que você tem compartilhado com quem tem fome? Ele fala daqueles que estão sem roupas. Precisei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive nu e vocês me vestiram. Esse período de inverno é muito comum a gente ver campanhas do agasalho, campanhas de cobertores. E as pessoas ficam realmente sensíveis com quem mora na rua, com quem talvez não tem condições de ter uma coberta. A gente pensa naqueles que não têm uma blusa, e aí as pessoas se mobilizam, a comunidade se mobiliza. A pessoa, sendo crente ou não crente, ela tem sensibilidade pelo outro que talvez vai passar frio. Mas aqui o sentido é muito mais profundo. Aqui fala de pessoas que estão desprotegidas neste mundo, pessoas que estão desamparadas neste mundo, pessoas que não têm cobertura neste mundo, pessoas que não têm ninguém orando por ela, irmão, pessoas que não têm ninguém intercedendo pela vida dela, pessoas que se de repente eu e você não orar, ninguém mais vai fazer isso. Pessoas que precisam do nosso cuidado, da nossa proteção. Assim como nós estamos aqui, irmãos, para orar, para interceder, para jejuar pela vida de vocês, para ouvir, para atender a hora que for necessário, para trazer uma palavra a hora que precisa. O Senhor também não escolheu somente os pastores, os líderes para fazer isso, mas Ele escolheu cada um de nós para servirmos e para trazer cobertura, proteção, amparo para aqueles que precisam. Pessoas que vão morrer desamparadas do frio espiritual, que estão sem amor, que estão aí sem o cuidado de alguém. Isso não precisa ser líder, isso não precisa você ter um preparo teológico. Aqui o Senhor fala somente de você se colocar no lugar daquela pessoa e falar: eu vou orar por você, eu vou jejuar pela tua vida, eu vou interceder todos os dias por você, eu vou pedir para que o Senhor te dê proteção, te dê amparo, te ajude. E é acompanhar a pessoa. É não deixar que ela morra no meio do caminho, porque não tem ninguém do lado dela.
O Senhor fala também a respeito dos enfermos. Ele diz: eu fiquei doente. E vocês foram me ajudar. Vocês curaram as minhas feridas. E irmãos, não tem como a gente negar que não tem uma época no mundo onde mais pessoas estão doentes. E aí você fala: pastora, como que eu vou ajudar alguém doente? A gente não pode nem te fazer visita, não pode ir na casa da pessoa. Realmente não pode. Mas muito mais do que uma visita, do que estar lá fisicamente, nós podemos fazer neste momento de pessoas enfermas, de pessoas doentes. Eu usei este versículo na escola de fé para o pessoal da liderança. Eu gostaria de ler este versículo novamente com vocês. O primeiro versículo está em Provérbios, capítulo 10, versículo 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Diga assim: a minha boca, diga bem forte, a minha boca é fonte de vida. Guarda isso. Agora Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Quem disse que você não pode fazer nada por alguém doente? Quem disse que você não pode liberar vida, cura, restauração, alívio para alguém que sofre neste mundo? Cadê a Regina? A Regina testemunhou na escola. Vem cá rapidinho, Regina. Dá um microfone para ela, pastor, por gentileza. Fala a respeito da experiência que você teve em ajudar, em cuidar de alguém doente. Sobe aqui na escada só para o pessoal te ver. Paz seja com todos, amém? Irmãos, eu tenho uma amiga que trabalha junto comigo. Ela descobriu que estava com câncer, que já estava esparramando para os outros órgãos. E ela entrou em desespero. Chegou na empresa muito desesperada e todo mundo conversou. E eu não sabia o que falar, porque a minha mãe também tinha falecido com o mesmo problema dela. Aí, irmãos, eu busquei força de Deus, busquei sabedoria e cheguei nela. Dei uma palavra de conforto, conversei, e ela ficou super animada, sabe? Animou. Aí eu orando e fui ligando, a pastora pediu para a gente orar por telefone. Eu liguei para ela, orei com ela, ela em desespero. A mãe passou até mal, desmaiou, não conseguiu nem trabalhar porque ficou desesperada. E eu, irmãos, fui orando e buscando e conversando por telefone, mandando mensagem. Ela fez a cirurgia porque os médicos falaram que não adiantava fazer cirurgia para tirar o útero, porque já tinha esparramado para os outros órgãos. Ela falou: não, doutor, eu preciso fazer. E a gente orando, ela conseguiu a cirurgia rápido. Ela fez a cirurgia, hoje ela está bem, graças a Deus, para honra e glória do Senhor. Ela falou assim para mim domingo passado, que eu ligo para ela todos os domingos. Ela falou assim para mim: Rê, eu acho que eu não vou precisar da quimioterapia. Ora por mim, porque eu acho que só a radioterapia vai resolver. Falei: já que eu estou orando, pode ter fé em Deus, que Deus já fez a obra na sua vida. Deus já te curou. Ela falou: amém. E ela veio de um centro de espírito, o pai dela faleceu com câncer, ficava sofrendo numa cama. E ela disse assim que ficava desesperada, corria para fora porque ele ficava endemoniado na cama. Ela pegou, falou assim que ficou com medo na hora, porque o pai tinha falecido com o mesmo problema. Mas eu falei para ela: você tem que crer num Deus que cura. O seu pai serviu o diabo, você tem que servir a Deus. E Deus é maior na sua vida. Ela pegou, irmãos, continuou firme na fé. Só que ela veio um dia aqui e a pastora até orou por ela, a pastora Renata estava aqui também, orou. Mas ela veio aqui, só que ela já tinha ido em outra igreja. E eu peguei e falei: como que eu vou falar para ela vir para cá, sendo que ela já tinha ido para outra igreja com a prima dela? Então, nem por isso eu deixei de falar, eu deixei de insistir com ela. E por eu ter ligado e orado por ela, todo dia também ela me manda mensagem de manhã. E eu creio, irmãos, que Deus já fez a obra na vida dela. Amém? Amém. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para Jesus.
Irmãos, isso é uma ligação. Mas não é uma. É um processo, um acompanhamento. É o amparo. É o que eu falo aqui que Jesus queria falar a respeito de quem estava com frio. É de você não ficar somente ir lá, Deus te abençoe, e esquecer da pessoa. É você cuidar dela durante todo o processo. É você passar com ela pelo vale, pelo deserto, pela dificuldade. E às vezes a gente acha que não pode fazer nada. Nós não podemos fazer nada realmente, mas aquele que habita em você, ele pode todas as coisas. E ele só precisa daquele que entende que foi escolhido para um propósito para este tempo. Irmãos, é muito triste realmente. Imagina nós como pastores o tempo todo receber ligação de famílias doentes, de pessoas doentes. Agora foi internado, agora está em coma e perdeu alguém. Imagina nós, onde as pessoas esperam de nós receber algo. E eu falava para Deus, Deus, eu não tenho nada. O que eu posso fazer para diminuir a dor destas pessoas? E o Senhor sempre falava comigo, você não tem, mas eu coloco sobre a tua vida o que as pessoas precisam. O que as pessoas precisam não vem de você, mas vem daquilo que está dentro de você. Então não tenha medo, irmão, creia que a tua boca é fonte de vida. O que sai da tua boca cura enfermidades, cura doenças através do nome de Jesus, mas você precisa acreditar nisso. A irmã Dalgisa não está aqui de manhã, normalmente ela vem no culto à noite. Mas ontem ela me mandou umas fotos. E depois eu até queria que tivesse. Eu queria saber se tem alguém que tem coragem, que não tem problemas de ver umas coisas assim meio feias de machucado. Porque quando eu vi, eu já passei assim, eu não consegui nem olhar. Não sei se tem gente aí que tem estômago bom. Tem aí, pelo menos um. A Sheila. Mostra para a Sheila, amor. Depois, se tiver mais alguém, eu quero que a pessoa veja. Ela mandou a foto de um tio, se eu não me engano é tio ou primo, lá do Paraná, com o pé aqui aberto. Dava para ver pele, músculo, osso, nervos aberto. Uma cena horrível. Se tiver aí, pode mostrar agora. Só para ela testemunhar aqui diante dos irmãos se é feio ou não é. E aí ela foi mandando outras fotos. Tem estômago bom. Como que é, Sheila? É feio? Dá para ver aí tudo? Tem mais alguém? Ah lá, ó. Quem que é ali? Ah, Ju, eles são cuidadores. É feio? É feio, Paulo? Tem mais alguém? Pastor? É bom, não? Então não. Não. Mais alguém? Não vai, se não vai que desmaia aqui, né, irmão? Pelo amor de Deus. É feio, Ju? O pé aberto. E qual é? Por que eu estou falando isso? Porque não tinha solução para a situação que ele estava. Este homem, lá do Paraná. Ele recebeu o link do culto online da Dalgisa. E começou a assistir. De sexta e domingo. E ela foi mostrando outras fotos. Você mostrou o final? Ou só mostrou? Viu o final? Viu o final? O pé fechadinho, perfeito, cicatrizado, para a honra e glória do Senhor. Eu fui no Paraná orar para ele. Não fui. Mas Deus estava lá. Ele creu. Ele creu. O que nós fizemos, irmãos? Nós só liberamos a palavra. E é isso que eu quero que você entenda. Um milagre desses, imagina a pessoa servindo a Deus. E hoje ele faz parte da nossa igreja. E eu imagino que um dia a gente possa ter ainda o privilégio de receber ele aqui para conhecer os irmãos e testemunhar isso publicamente.
que em outro estado foi visitado por Deus através de uma internet, da rede social. Agora imagina quem está na tua casa, como é que ela não pode ser abençoada por você? Quem está no teu trabalho, doente, não pode ser curado. Da tua boca a fonte de vida. Da tua boca sai cura, da tua boca sai alívio, da tua boca sai libertação. Mas nós precisamos crer naquilo pelo qual o Senhor trouxe para nós. E por último, Jesus ele fala: eu estive preso e vocês me visitaram. E mais uma vez, Jesus ele não é só literal em relação às pessoas presas nas cadeias, onde existe sim pessoas que se empenham, pessoas que são ousadas e que vão realmente nas cadeias para pregar. Essas pessoas, elas precisam realmente ouvir a palavra de Deus. Mas não falo somente das prisões físicas. Além da prisão física, existem prisões na vida das pessoas que sozinhas elas não vão conseguir sair. Prisões a qual as pessoas estão neste tempo. E se não tiver ninguém do lado dela, elas não vão conseguir ser libertas dessas prisões. O Senhor Jesus, Ele cita uma palavra de Isaías, e Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para trazer libertação aos presos. E o Espírito do Senhor está sobre você. Ele te ungiu para trazer libertação aos presos, aqueles que estão presos na vida espiritual, preso na perturbação, preso na idolatria, preso na mentira, pessoas que estão presas no vício da bebida, o vício das drogas, pessoas que estão presas no medo. Vocês não têm ideia o quanto de pessoas estão desesperadas de medo, porque medo eu e você também tem, mas elas estão aprisionadas no medo, elas não vivem mais. Pessoas presas pelas cadeias da ansiedade, da culpa, do complexo, que se acham menos do que todas, se acham incapazes, que acham que não vão dar certo na vida. Pessoas que estão ao nosso derredor estão presas na depressão, presas no engano, presas na mentira. E o Senhor escolheu cada um de nós para trazermos libertação a essas pessoas. Ele escolheu você para servir esta geração. Ele escolheu você, assim como Davi, para que quando chegasse o momento lá no céu, ele diria: vem bendito, vem bendita, vem abençoado, vem abençoada. Eu estava resistente sobre esta palavra, porque nós estamos vivendo 40 dias de milagres, e eu falava, a palavra tem que ser voltada para o milagre, e como é que eu vou pregar isso aqui, não tem nada a ver com milagre, e eu resistente, eu escrevendo a mensagem, falando, mas não é 40 dias de milagre, Senhor. E quando terminou a mensagem, o Senhor falou comigo: o milagre está aqui. Quando nós servimos a nossa geração, quando nós servimos o propósito de Deus aqui na terra, o reino nos serve. O milagre se manifesta através do reino de Deus. Ele fala o seguinte: vem benditos, recebam como herança o reino. O que é que tem o reino? Diga assim: no reino há tudo que eu preciso. Quem precisa de milagre? Está no reino. E o Senhor termina esta palavra falando ao meu coração. Diz para a igreja que o propósito da igreja é servir, e os milagres é por minha conta. A igreja serve, e o Senhor nos supre com o reino. A igreja serve,
e o Senhor cuida de nós. A igreja serve e o Senhor acrescenta todas as coisas. A igreja serve e o Senhor supre todas as nossas necessidades. Fecha os teus olhos. Eu quero orar por aqueles que estão assistindo este culto. Senhor Deus e Pai, eu apresento cada vida que ouviu esta mensagem, e eu creio que o Senhor falou ao coração do teu povo. O Senhor nos escolheu para estar aqui neste tempo. O Senhor nos escolheu para estar aqui neste momento da história do mundo. E se o Senhor nos escolheu, o Senhor tem um propósito para nós, para servir este tempo, para servir esta geração, para ser a resposta para este tempo. E nós sentimos muitas vezes limitados, sentimos muitas vezes incapazes, diante do sofrimento deste mundo, diante das coisas tristes que têm acontecido. Nós olhamos e falamos: eu não posso ajudar, eu não tenho o que oferecer. Assim como os apóstolos também disseram que não tinham prata, que não tinham ouro, mas eles tinham o principal, eles tinham a palavra das boas novas, eles tinham a palavra da cura, a palavra de libertação, a palavra de salvação, e é assim que os milagres acontecem. E o Senhor escolheu cada um que está aqui, cada um que está ouvindo esta mensagem, para servir as pessoas que estão ao seu redor. Porque quando nós servimos, quando nós fazemos a vontade do Pai, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, é Ele que acrescenta, Ele é o dono do milagre, é Ele que realiza o sobrenatural. E a palavra de Deus diz que se nós obedecemos, as bênçãos correrão atrás de nós e não o contrário. Que a nossa preocupação hoje não seja os milagres, mas seja te obedecer, te servir. E que através de cada milagre que for realizado através de nós, o Senhor possa realizar pessoalmente milagres sobre a vida da igreja. Quem precisa de cura, que receba cura. Quem precisa de prosperidade, receba prosperidade. Quem precisa de paz, receba paz. Quem precisa de alegria, restauração da família. Quem precisa de ânimo, quem precisa de uma resposta, quem precisa de uma bênção na área da justiça. Todas as coisas serão acrescentadas para aqueles que buscam o reino. Quem busca o reino, recebe o reino como herança. Em nome de Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer. Viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face,
Serei tua carta, vem a tua graça e o teu amor. Assim seja, Senhor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, cante. Eu quero te obedecer, Viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado. Como te serviremos, Senhor? Como conseguiremos ouvir e obedecer o som da tua voz? Como seremos a carta que o Senhor escreve e envia por todo o mundo, se não estivermos em Ti? Se não estivermos em Ti, se não encontrarmos o aconchego dos Teus braços, para sermos neste mundo aquilo que o Senhor espera que sejamos. Cartas vivas espalhadas por toda parte. Só será possível se estivermos em Ti, Senhor. Em Ti, guardados em Ti, protegidos em Ti, revigorados e renovados em Ti, Senhor. Pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Guarda-nos em Ti, envolve-nos em Ti. Ministra aos nossos corações, Espírito Santo de Deus, pois estamos em Ti e queremos estar em Ti cada dia mais, mergulhados, profundamente mergulhados em Ti, Senhor. só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Não há mais culpa ou medo atroz, este é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia, enfim, nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor.